1 Timóteo 2, 1-4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, ele encoraja Timóteo a orar por todos os homens. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Paulo encoraja Timóteo para orar por todos os homens pela sua salvação. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas Paulo salienta um grupo específico de homens, que são as autoridades, pelos reis, por todos os que estão em eminência. Assim, quando Paulo diz aqui todos os homens, ele estará a referir-se a todo o tipo de homens, inclusive pelos reis e por todos os que estão em eminência. E Paulo não diz que orar por todos os homens é bom e agradável diante de Deus, nosso Criador. Não. Ele diz que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus deseja salvar todos os homens, pois isso é consistente com quem Ele é, com a sua natureza, com o seu caráter. Ele não é só Criador, mas Ele é Salvador. Jesus é o Salvador, mas o Pai também é o Salvador, bem como o Espírito Santo. Deus quer salvar todos os homens, todos os seres humanos. Sempre o propósito de Deus foi salvar todos em toda a terra. Lemos isso, por exemplo, em Isaías 45, 21. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não o há fora de mim. Mas lemos também em Ezequiel 18, 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor, Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Este é o desejo de Deus. Por isso lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Deus Salvador, este Deus que quer salvar, Ele traz salvação. E a salvação acontece quando todos os homens vêm ao conhecimento da verdade. Por isso Paulo diz a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos conheçam a verdade, venham ao conhecimento da verdade que salva, do Evangelho, ao conhecimento da obra de Jesus. Mas podemos colocar uma questão. Se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, por que é que nem todos os homens são salvos? Uma resposta é que todos aqui, todos os homens, está ligado a este todos os homens, em que Paulo diz a Timóteo para fazerem deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência. Parece que todos aqui está a referir-se a todo o tipo de homens, todo o tipo de seres humanos. Deus não faz distinção entre seres humanos, entre autoridades e entre os outros. Parece que esse é o contexto que Paulo fala aqui a Timóteo, quando ele diz para orar pelas autoridades. Mas todos também pode significar todos, sem exceção. E nesse caso, se Deus quer salvar todos, por que é que alguns não são salvos? Precisamos de interpretar aqui o quer. Deus quer. Deus quer que todos os homens se salvem. Este querer de Deus, qual é a interpretação que nós podemos dar? Podemos dizer que nem todos são salvos, porque há homens que negam o Evangelho, se opõem à vontade, ao querer de Deus para as suas vidas. Se alguém não é salvo, é porque rejeita a salvação
que o Deus Salvador tem para si. O Deus Salvador oferece de graça. O querer aqui, o querer de Deus aqui, é como em outros textos, onde, por exemplo, sabemos que Deus não quer que todos os homens pequem. Deus não quer que os homens sejam desobedientes, que não lhe deem glória. Ou seja, Deus quer que todos os homens sejam santos, justos, sem pecado, todos lhe deem glória, sejam obedientes, etc. Podemos ler isso em muitas outras partes na Bíblia, que Deus deseja isso para os homens. Mas sabemos que as pessoas pecam. As pessoas não dão glória a Deus, não são obedientes. Mas Deus não quer isso. Deus não deseja isso. As pessoas são injustas, mas Deus não quer que isso seja assim. O que significa que há pessoas que não são salvas, que vão para o inferno, embora Deus não queira isso. Como Ele não quer que os homens sejam desobedientes, sejam injustos, não lhe deem glória, etc. Mas quando entendemos que Deus quer que todos sejam salvos, não podemos deixar de anunciar o Evangelho a todos os homens. Aliás, como mais à frente neste mesmo texto que Paulo está a dirigir a Timóteo, ele vai referir. No versículo 7 desta primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo foi constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, para que todos pudessem ouvir o Evangelho. Todos, sem exceção, sejam judeus ou gentios, porque Deus quer que todos se salvem. O Deus Salvador, o Deus nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, não podemos deixar de anunciar o Evangelho a todos os homens, sabendo, porém, que há aqueles que rejeitam, aqueles que não querem ser salvos.